Nepotismo é o nosso tema. Do assunto agora é política, que você pode conversar, você pode debater os temas que nós apresentamos aqui. E nepotismo, que é nepotismo? Subo ao poder, chego ao poder, me mantenho no poder. E para garantir a confiança de que o poder seja meu e fique comigo, de quem me rodeio? Das pessoas que confio. E no que confio? Nas pessoas mais próximas a mim. E os próximos são meus familiares. A relação de poder passa a ter, também numa herança portuguesa, assista a nossa conversa sobre patrimonialismo, a ideia de que se constitui na família um laço de respeitabilidade e honra, de proteção mútua e de interesses comuns. É quase que uma monarquia dentro da república, uma oligarquia hereditária, onde a permanência é manter o sobrenome acima de tudo e acima de todos. Na política, quantos sobrenomes estão no Brasil? Desse que vos fala, que pesquisou muito sobre o Congresso Nacional, desde o século XIX, em meados do Império, tem sobrenomes que sobrevivem e tudo indica vão se manter ao longo do tempo. O nepotismo, a família e o poder. Na foto da família do aniversário, meu caro Thiago, existe uma coisa também chamada herança. E o berço faz o homem público. Como é que ele se aprende a ser público? Porque participa do poder junto com aquele que é o pater e o introduz para ser um sucessor? Certamente, Gilson. A sábia Dona Angélica, uma mulher que me visitava lá no cartório, ela sempre falava uma coisa interessante, que a herança, né? Na verdade, toda essa herança que as pessoas têm e deixam na vida, a herança é uma coisa que os mortos deixam para os vivos se matarem, né? Interessantíssima essa frase, adoro essa frase dela. É uma senhora que eu nunca mais vi. É uma verdade. Mas é uma verdade, e essa herança política ela acontece também quando a gente fala de nepotismo. Nepotismo é um desdobramento do patrimonialismo, algo que está dentro de casa e que foi para coisa pública e que eu acho natural colocar todo mundo da minha casa no poder. Mas o nepotismo, em via de regra, ele é legitimado pelo eleitor. Olha que interessante isso. Hoje no Brasil ele acontece porque alguém quer votar em alguém que é da família. E muitos políticos dizem o seguinte: bom, se o pai é advogado e o filho é advogado, é natural. Se o dentista é dentista e o filho é dentista, é natural também. Se eu tenho uma empresa e passo para os membros da minha família, também é natural. Por que na política não pode ser assim? O argumento básico do nepotismo é esse daí, para quem está dentro da política. Para quem está fora, a gente entende que o nepotismo ele é um pouco ou muito prejudicial à república, porque você concentra o poder na mão de poucas pessoas, e essas pessoas vão definir aquilo que você vai fazer ou não. E o nepotismo, existe uma teoria do nepotismo hoje no Brasil, consagrada pelo professor Ricardo Costa de Oliveira, meu orientador de doutorado, agora estamos juntos aí na empreitada do pós-doutorado. Ele tem uma tese muito simples, que eu adoro citar essa frase dele. Ele fala o seguinte: a minha tese é simples, família explica e importa, porque ela explica o que é o Brasil hoje, e ela importa porque é uma categoria sociológica e política fundamental para entender as relações de poder no Brasil. Por que ela é uma categoria fundamental? Porque a família ela ainda estrutura os parlamentos, as secretarias e os cargos públicos do Brasil. São famílias que estão presentes há gerações e gerações. E hoje, segundo as pesquisas que ele desenvolve junto com uma galera na universidade pública e nas particulares também, o estado do Paraná hoje é comandado por 62 famílias. Ele foi comandado ao longo da sua história por 62 famílias. Às vezes a gente acha que no Nordeste existe o coronel, o cacique político, aquela pessoa que comanda, que isso é coisa de região subdesenvolvida, né? As pessoas falam que o Nordeste brasileiro ele é atrasado, tolo, inclusive. Um preconceito idiota. E isso está presente no estado do Paraná. Poucas famílias comandaram a história da política paranaense até hoje. E a história da República Brasileira ela é constituída por famílias. São famílias que estão no poder e hoje nós temos uma super família comandando a política nacional. Temos uma família de políticos comandando a política estadual. Temos uma família de políticos comandando os ministérios. Então, quer dizer, o nepotismo, essa transferência daquilo que é privado para o público e essa legitimidade que o eleitor dá, né? Porque tudo isso é legitimado pelo eleitor nas urnas. Ele votou, ele escolheu manter determinada família no poder. É prejudicial porque a gente vai estar sempre preso nas altas rodas. O Art Mills
além de falar do artesanato intelectual, falava muito das altas rodas. O que são essas altas rodas? São rodas restritas, em que o poder é mantido pelos militares, pela economia e pela política. E a política tem altas rodas que não se ressignificam, que são sempre as mesmas pessoas constituindo alianças e organizações políticas sempre com as mesmas famílias. O Partido do Brasil hoje é o partido da família, não é o partido político. Interessante pensar a política desse lado. E se você pensar que essa questão tem várias origens, claro que no Brasil, se você pensar o nepotismo, está na monarquia portuguesa. Raimundo Faro, mais uma vez, é uma boa referência. A quem o rei vai transferir as autoridades necessárias dos cargos de confiança? Ao irmão, ao primo, ao cunhado. As alianças familiares nas monarquias europeias sempre foram um acordo muito importante para a sustentação do poder e as alianças fundamentais do combate aos inimigos comuns. No Brasil, essa relação das famílias e de acordos, de pactos constituídos, Tiago, criou o que nós conhecemos na República Velha do Coronelismo, que é a República dos Governadores. Famílias que governavam estados e governam até hoje. Se você pegar a origem de Magalhães, Ascioli, Rabelo, Cavalcante, Neves, Minas, Pernambuco, Bahia. Se você pegar no Rio de Janeiro, São Paulo, a constituição de acordos políticos que se consolidaram ao longo do tempo e criaram uma relação muito próxima entre as alianças familiares e o Estado e o poder. E criaram redutos políticos, um capital que se transfere como no patrimônio de uma família. Filho, deixo essa casa para você. Filho, deixo esse dinheiro no banco para você. Filho, te deixo esse capital político para você. Quantas vezes, na cidade menor do interior de um estado, o político apresenta o novo candidato a prefeito e diz: este é o meu filho. Vote nela. Ela é a minha filha. Veja o quão competente é a minha esposa. Eis aqui o meu irmão. E ao fazer isso, você cria um laço familiar de acordo e continuidade que, é claro, o eleitor compra e consome. Então o nepotismo tem o pacto, como o Tiago falou, da sociedade que cria a condição e o ambiente para favorecer este herdeiro. E eu me lembro de algumas campanhas políticas que são fantásticas, né? Fenomenais. Não, fenomenais. Você tem na rua caminhando o patriarca com o seu antecessor, o pai do patriarca, o avô, o líder político com o pai, que um dia ele colocou na política. E ele ao lado do filho, da filha, da neta, da sobrinha, que vai herdar a herança política do poder. E é uma coisa tão natural que vira o principal argumento. Enquanto que um candidato vira e fala assim: eu prometo, ou eu defendo, ou eu quero implantar isso, isso e aquilo. Eu quero apresentar a minha filha e meu filho. E qual é o principal argumento de você ser candidato? Você sabe quem é a minha mãe e você sabe quem é o meu pai? Eles fizerem, eu vou fazer muito mais. Exatamente. Isso quando você tem uma imagem que um transcende para o outro e de repente você fala: é o mais do mesmo encarnado no meu filho e no meu sobrenome, né? E a gente lembra muito, quando fala do nepotismo, daquele clássico livro do Hobsbawm, A Invenção das Tradições. Isso é fantástico, né? O que é a invenção da tradição? Você inventa algo arraigado há muitos anos, algo extremamente nobre, algo importante para justificar uma tradição que foi inventada esses dias. Então você coloca lá, fulano de tal, desde 1990. 30 anos, quando a gente fala Exatamente. de história. Fulano de tal, desde 2000. Nossa, quanto tempo, né, que ele tá aí no mercado, falando de política. Não, mas ele é meu filho, então ele tem essa tradição familiar. E isso é muito claro nas campanhas. Ninguém tá escondendo disso aqui. A gente não tá falando mal da política, mas falando aquilo que acontece. Acontece muito e acontece no nosso dia a dia, porque o nosso dia a dia na política brasileira é um jogo de grandes famílias. A gente está fazendo essa cartografia das famílias que comandam a política paranaense, e paulista e brasileira. Agora eu estou dedicado mais à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e a gente observa justamente isso, que são grupos que se constituíram em determinadas regiões e que a gente vendeu um país moderno, mas que está atrasado nas suas relações republicanas, está muito, muito, muito atrasado na maturidade política. E você pode participar dessa conversa com a gente. Você pode comentar aqui na nossa rede social o que você achou sobre o nepotismo. Vou fazer uma perguntinha, Tiago, para o nosso internauta. Quando a gente assume um cargo de poder numa empresa ou um cargo público, e a gente quer ter os olhos além do que a gente pode enxergar, ouvidos além do que a gente pode ouvir.
para ter a segurança de que nada ocorre além das paredes que são os meus limites do que governo e penso. Não é importante ter alguém que tenho certeza que jamais vai me trair. Na política tem muita traição. Talvez o grande problema brasileiro é que na intenção do mal feito, para evitar que façam mal para mim, eu tenho um parente ao meu lado que sempre vai pensar: se ele viver, vivo junto. Se ele morrer, morro com ele. Comente, participe das nossas redes sociais. Você pode entrar no meu site, gilsonaguiar.com.br, no Twitter, @GilsonAguiar, no Facebook, @GilsonCostaAguiar. Você pode participar também pelo Instagram, @GilsonCostaAguiar. Thiago. E estamos no Instagram também lá, no @Thiago Valenciano, no site thiagovalenciano.com.br, no YouTube, /Professor Thiago Valenciano, LinkedIn, várias redes sociais a gente está aí falando também, ouvindo política quase que diariamente, falando desse nepotismo que é tão estranho, mas que é fundamental para explicar a política brasileira. Os canais são muitos, mas você é único. Dê a sua opinião, participe e a gente te espera no próximo. O assunto agora é política. Um abraço.